Então, vamos começar a nossa aula sobre musicoterapia, tá? A musicoterapia também entra dentro das terapias integrativas e complementares, tá? Então, o que seria a musicoterapia? É a utilização da música no tratamento dos pacientes. De que forma a gente vai utilizar essa música, como que ela vai agir no organismo desse paciente, como que a gente vai ajudar esse paciente com a música, é o que a gente vai aprender, então, na nossa aula de hoje, tá? Então, um pouquinho da história, assim, de um dos conceitos, né, que é importante a gente ter quando a gente fala sobre música. A música, ela vem da nossa cultura. Então, quando a gente falou lá no início da nossa disciplina sobre a questão da cultura dentro das terapias integrativas e complementares, a musicoterapia, ela engloba, né, ela está dentro disso, né? Então ela é um fato cultural integrado a todas as nossas atividades, né? Quem não gosta de ouvir uma música, ou quem já não ouviu uma música que dentro da família a gente escuta mais, né? A gente cresce às vezes ouvindo um tipo de música, então isso está integrado dentro da nossa cultura, né? Tanto que aqui, por exemplo, na região de Santa Cruz do Sul, a gente tem muito que as bandinhas, as músicas alemãs, né? Isso é um fato cultural integrado à música, tá? Só que a música, ela pode ser utilizada para a saúde, para o cuidado, para o tratamento. E ela é utilizada desta forma desde a antiguidade, né? De que forma, então, isso acontece? Um pouquinho da história. Então, Apolo, né, um dos deuses gregos aí da mitologia, ele era considerado o senhor da música, né? Então, tanto que a imagem dele, né, é com uma lira. E Apolo, ele tocava essa lira para tratar, né, dos seus pacientes enfermos. Então, ele tocava melodias para que as pessoas melhorassem mais rapidamente, né? Então isso já acontecia lá antes de Cristo, né? Então já tinha esses históricos aí da utilização da música. Então, de que forma a música ela é considerada como algo que vai prevenir e tratar doenças? Não é qualquer música, né? Não é qualquer ritmo musical. A música precisa ter ordem, harmonia e equilíbrio para que ela possa ser utilizada, então, tanto na prevenção quanto na cura de doenças, né? O povo grego também tem dentro da história, né, que utilizava de características musicais para curar e para prevenir doenças. Então, a musicoterapia não é diferente de todas as outras terapias que a gente já viu, porque ela também tem um histórico bem antigo, né, da utilização dela. Então, só essa primeira partezinha ali foi mais a parte histórica, só para a gente ver, né, da onde surgiu a musicoterapia e por que ela se integra dentro das terapias integrativas e complementares. E agora a gente vai começar a ver realmente a parte dela dentro da área da saúde, né, como terapia hoje, né, atual. Então, no âmbito da saúde, a música ela também entra nas terapias integrativas e complementares, por quê? Porque ela vai tratar o paciente da mesma forma que as outras terapias. De que forma isso acontece? Então, a nível somático, psicológico, social, cognitivo e espiritual. Então, é o tratamento, né, deste paciente de forma geral, integral. Então, da mesma forma que as outras terapias, a música, né, a musicoterapia, ela também vai tentar tratar este paciente o mais completo possível, tá? De forma mais completa possível.
Então, existem alguns fatores que são utilizados e que são levados em consideração e que devem estar combinados dentro da terapia com a música, dentro da musicoterapia. São 8 fatores estes, tá? A harmonia, então a música ela tem que ser harmoniosa, ela tem que ser boa de ouvir, né? Melodia, ela tem que ter alguma melodia, né? Não precisa ter a voz cantada, mas ela tem que remeter a alguma melodia. O ritmo, né, vai ser levado em consideração. O tempo também. Deixa eu só liberando aqui o pessoal que está entrando mais atrasadinho. O tempo, né, que vai variar de um paciente para o outro. Então, a gente vai utilizar, às vezes, um tempo de música com um tipo de paciente, com outro tipo de paciente a gente vai utilizar outro tempo, né? Ou mais tempo ou menos tempo de música no tratamento. A forma como a gente vai utilizar e reproduzir essa música, a gente vai ver que tem formas diferentes que a gente faz isso, né? A dinâmica, então vocês vão ver que a gente vai ver mais pra frente agora na nossa aula, que a gente pode utilizar a música, não só a audição, como também um instrumento tocado, né? Pedir para o paciente reproduzir algum som. A música não precisa ser certinha cantada, né? Muitas vezes o paciente que tem dificuldade de fala e a gente utiliza com ele, por exemplo, uma música, se ele conseguir reproduzir um som, já é bom, né? A gente já está ganhando com esse paciente. A cor quer dizer o quê? Quer dizer, vocês já ouviram aquela frase assim, eu escuto uma música e eu lembro de alguma coisa, me remete a alguma imagem, né? Então a cor também pode ser utilizada dentro da musicoterapia, né? Pedir para o paciente pensar em alguma cor, né? No momento em que a gente está utilizando da musicoterapia. E além disso também o timbre, tá? Então são essas as combinações de música, né, que tem que ter dentro da música para que ela seja realmente musicoterapia, tá? São esses fatores que a gente vai levar em consideração quando a gente vai utilizar da musicoterapia. Para quem chegou agora, atrasadinho na aula, vão anotando as dúvidas de vocês, que depois no final a gente vai conversar e vai tirar todas as dúvidas, tá? Eu tô gravando essa aula, por isso que eu tô fazendo na sequência, para quem assistir a aula depois conseguir entender o conteúdo, tá? Que nem todo mundo consegue estar ao vivo. Então aqui, trazendo de novo a questão, né, da intervenção por intermédio da música, afetando o ser humano a nível físico, emocional, mental, social e espiritual. Se vocês perceberem, em todas as terapias que a gente falou até agora, sempre tem isso daqui, né? Então a gente precisa ter o envolvimento do ser humano, afetar o ser humano nestes níveis todos, para considerar que uma terapia seja holística, seja integrativa e complementar, tá? Então a musicoterapia ela vai estar agindo em tudo isso no ser humano, indicada tanto para prevenção como para recuperação e manutenção da saúde, tá? A gente vai ver em quais casos a gente pode utilizar a musicoterapia e vocês vão ver que se encaixa dentro disso tudo aqui, certo? De que forma eu posso utilizar a música, né? Quais são os tipos de métodos musicais com os quais a musicoterapia pode ser aplicada? A gente vai ver cada um deles. São 4, então, os métodos, tá, pessoal? Improvisação, recriação, composição e também o método auditiva. E aí a gente vai ver agora cada um deles. Improvisação.
Então, este é o método que vai engajar o paciente a improvisar música, né? Pode ser cantando, pode ser reproduzindo algum som com a boca, pode ser tocando algum instrumento. Se vocês observarem, a gente tem aqui pacientes especiais, né? Então, muitas vezes o paciente ele vai ter dificuldade com a fala, né? Ele não vai conseguir cantar a música exatamente como a gente, né, espera que ele cante perfeitamente ali. Mas se este paciente conseguir reproduzir algum som, improvisar algum som, a gente já está ganhando com ele dentro da nossa terapia com a música, né? Então, este método, né, como fala aqui, ele vai engajar o paciente a tocar algum instrumento, né, reproduzir algum som com um instrumento, cantar ou reproduzir algum som com a boca, né, que não precisa ser exatamente a música perfeita, criando alguma melodia, ritmo ou até mesmo uma peça musical de improviso, tá? Então é a improvisação. A gente vai, no momento em que a gente atender o paciente, a gente vai improvisar alguma coisa e vai esperar que esse paciente faça aquilo que a gente está prevendo, né? Respeitando os limites dele, claro. Recriação. Então, neste método, o paciente apresenta uma música instrumental ou vocal de qualquer gênero musical com base em uma música já existente. Aqui, o paciente já precisa reproduzir, recriar. O que é recriar? É como se fosse o espelho, né? Fazer a mesma coisa que a gente vai estar fazendo. Seja reproduzindo o som da mesma forma como a gente vai reproduzir, seja cantando uma parte de alguma música ou tocando um instrumento, mas ele tem que recriar o que a gente está criando, o que a gente está fazendo, tá? Então isso a gente chama de recriação. Composição. Então aqui é o método em que a gente vai estimular o nosso paciente a compor alguma música, né? Alguma letra, alguma peça musical ou algum instrumento, né? Então a gente vai pedir para ele utilizar um instrumento, por exemplo, né, para compor alguma música ou algum som, tá? Então a composição se baseia basicamente, né, se utiliza basicamente desta forma, é compor algum som ou alguma música ou alguma letra ou até mesmo uma peça, né, que leve instrumentos, música, som. E a outra que a gente tinha visto lá era a auditiva, né? A auditiva é um som ouvido. Então a gente vai, muitos musicoterapeutas, a gente vai ver depois um pouquinho sobre isso, que existe uma profissão, né, inclusive de musicoterapia, cantam, né? Então a gente pode cantar para o paciente ouvir, né? Ou a gente pode colocar algum som para esse paciente escutar, ou até mesmo a gente pode conversar com este paciente e ver o que alguma música, o que algum som remete a este paciente. Será que algum som, alguma música vai remeter a ele algum sentimento? Né? Então, o que a gente pode explorar dentro dessa questão auditiva para esse paciente? Tá? Então, esse é o método auditivo. Então, aqui no slide, né, fala que o método auditivo, também conhecido como experiências receptivas, é utilizado quando o indivíduo aprende o som através do aparelho auditivo. O paciente ouve e responde às experiências musicais de modo silencioso, verbalmente ou através de outro modelo terapêutico adotado, né? Então, a gente vai estimular a audição desse paciente com a música. Quais são, então, os benefícios que a gente vai alcançar através da musicoterapia? A gente pode alcançar aí o estímulo ou o relaxamento, ou seja, eu posso tanto estimular o meu paciente, deixar ele mais alegre, mais hiperativo até, mais ativo,
como também eu posso relaxar o meu paciente, né? Entrar num estado aí de relaxamento. Posso, inclusive, unir as técnicas dentro das terapias integrativas e complementares. Por exemplo, vou aplicar lá uma técnica de automassagem. Eu mesma vou aplicar, né? O Douyin, que vocês aplicaram aí em casa, vocês fizeram a prática. Eu posso colocar uma música e estar me beneficiando de duas técnicas ao mesmo tempo, tanto do Douyin quanto da musicoterapia. Então, eu aumento o meu relaxamento com a musicoterapia, né? Então, com o meu paciente, a mesma coisa. Eu posso relaxar ele mais ainda com a técnica, utilizando uma música mais tranquila de relaxamento. Desenvolvimento de atividades audiomotoras. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes o paciente ele não vai ter alguma limitação, né, alguma deficiência até mesmo, que ele tenha mais dificuldade aí de reproduzir sons, de entender sons. Então a gente vai desenvolver esse paciente, ajudar no desenvolvimento desse paciente utilizando da música, né? Até mesmo para ele reproduzir algum movimento. Às vezes o paciente pegar o instrumento na mão, né? Tentar tocar o instrumento, então isso tudo a gente vai estar estimulando e desenvolvendo com a música. Exploração de ideias e de pensamentos. Então a gente sabe que a música ela tem muito essa questão de fazer a gente pensar, né? Então, assim como diz no outro item ali, facilitação da memória e regressões, né? Lembranças. Então a gente pode utilizar da música também para estimular esse paciente na questão de pensamentos, de ideias e até mesmo de busca de memórias. E também o estabelecimento de conexões entre o ouvinte e o grupo comunitário ou sociocultural. Então, é uma forma também de integrar a pessoa à sociedade. A gente vai ver que a gente utiliza muito com idosos a musicoterapia, e a música é algo que integra muito os idosos. Então, eu já tive até exemplos, né, em outras turmas, teve uma aluna que fez um trabalho acadêmico que ela foi numa casa geriátrica e ela acompanhou, né, um terapeuta que aplicava musicoterapia nos idosos. Então era um momento assim que todos os idosos sentavam numa sala e cantavam juntos e riam, né? Então é uma forma também de integrar, né? Muitas vezes uma pessoa que está mais isolada, mais sozinha. Formas de aplicar, né? De que forma eu posso aplicar, né? Aí aqueles métodos que a gente viu lá, vou voltar, esses aqui, né? De que forma eu posso improvisar, recriar, compor e estimular a audição, tá? Só para vocês entenderem aqui a linha de raciocínio. Eu posso fazer isso ao vivo. Então, se eu sou uma pessoa que eu canto bem, que eu toco um instrumento, né, tenho todas essas habilidades, eu posso estar aí, né, cantando o meu paciente, tocando instrumento, fazendo várias coisas, né. Também posso usar de gravações e improvisações, né, então posso ter o meu momento de gravar e daí levar isso para o paciente, ou eu posso na hora improvisar alguma coisa, até uma peça teatral que envolva música, né? Execuções ou composições do cliente ou do terapeuta, isso também eu posso fazer na hora, né? Então pedir para esse paciente fazer alguma coisa, ou também pedir para que ele faça um tema de casa, né? Eu estou tratando um paciente, estou usando da música, ou até mesmo um exemplo também mais prático ainda pra gente. Por exemplo, eu trabalho na clínica, atendo meu paciente com barras de axis, tá? Um exemplo. Mas esse paciente ele está muito agitado, ele está muito estressado. Eu posso dar de tema de casa para esse paciente escutar uma música relaxante, escutar um mantra, tá? Então isso também é uma coisa que a gente pode estar fazendo. E músicas comerciais diversas, né, de diversos estilos, eu também posso utilizar. Aqui vale ressaltar que dificilmente a gente vai utilizar o pagodinho com o nosso paciente, né, o sertanejo. Geralmente é a música comercial, assim, que tem alguma letra, que tem alguma melodia que a gente quer com esse paciente
né, resgatar, buscar alguma informação ou até mesmo estimular, tá? Dificilmente a gente vai utilizar essas músicas mais um rock, por exemplo, difícil, tá? São mais músicas mais tranquilas, tá? Mecanismos de ação. Então, de que forma que a música vai agir, né, no nosso paciente. A gente tem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, mas aqui no início fala, né, os benefícios da música. Os benefícios, desculpa que veio uma mensagenzinha aqui do aplicativo. Os benefícios musicais podem ser então obtidos por qualquer pessoa. Porém, para ser considerada uma terapia musical, um terapeuta se faz necessário. Então, para que a gente possa dizer que a gente tem um mecanismo de ação terapêutico beneficiando o nosso paciente, é necessário que tenha um terapeuta conduzindo a situação, né? Ou conduzindo a situação presencialmente, né, ao vivo, no atendimento, ou que esse terapeuta indique uma música, indique um som, indique alguma coisa que envolva música para esse paciente, tá? Então é necessário essa conexão terapeuta-paciente para que seja considerado musicoterapia, tá? Então agora a gente vai ver alguns exemplos de musicoterapia e como que ela age mesmo no organismo, tá? Na gestação, tá? Depois eu até quero ouvir das mamães aí, quem é mamãe, quero ouvir os relatos aí, tá? Então, na gestação, a voz humana é o principal som que o feto ouve, né? Que o bebê ouve. Então, a gente pode dizer que o som da voz da mãe, né, ou dos pais, é música para o bebê, tá? E isso é cientificamente comprovado, tá, pessoal? Eu até escrevi um capítulo de um livro, posso até disponibilizar para vocês, junto com uma colega minha do mestrado, que ela é musicoterapeuta, e a gente falou justamente da musicoterapia na gestação, tá? Então, é comprovado que o bebê, ele se beneficia de forma terapêutica pelo som da voz da mãe. Então, a mãe cantando, ou a mãe falando, ou o pai também, né? São vozes que fazem bem pro bebê, tá? Principalmente a voz cantada, né? Então, acho que toda mãe acaba, eu não tenho filho ainda, né? Mas acho que toda mãe acaba virando cantora também, né? Porque é cantar aquelas musiquinhas para criança, né? Então, isso faz muito bem, isso é comprovado que faz muito bem. Então, as melodias também que a gestante ouve, tá? Vão ser referências para o bebê. Inclusive, existem relatos, né? Depois eu até quero ouvir vocês também, se vocês têm algum relato sobre isso, de filhos que lembram de alguma música ou que escutam algum som e lembram de alguma coisa, né? Não sabem explicar o que, mas aquela música, aquele som, aquela melodia traz conforto, né? Então, provavelmente é algo que a mãe ouviu durante a gestação, né? Então, é possível, né, que por intermédio da música, a mãe se comunique com o filho durante a gestação, seja cantando ou seja ouvindo alguma música. E é importante a gente orientar os nossos pacientes gestantes e até mesmo quando, né, a gente vai ter filho, saber o que eu vou ouvir, o que eu estou escutando. Será que isso faz bem? Será que isso está me fazendo bem? Porque aí a gente tem que pensar por dois, né, nesse caso. Então, a gente mesmo no nosso dia a dia, né, a gente vai, se a gente for observar o que a gente escuta de som, de música, influencia muito na nossa vida, pessoal. Isso é algo que é bem importante a gente ter em mente, né? Então, que tipo de música eu tô ouvindo? Né? Tudo bem eu gostar lá do sertanejo sofrência, né? Um exemplo.
mas será que isso me faz bem? Será que todo dia ouvir este tipo de música me faz bem? Então, às vezes, tirar um tempinho do nosso dia para ouvir uma melodia que nos faz bem, que vai alimentar a nossa alma, é bem importante, tá? A musicoterapia também a gente pode utilizar a nosso favor. Então, vamos ver mais exemplos aqui. Na reabilitação pós-operatória de adultos, tá? Esse conteúdo tá nos artigos, tá? Essa aula eu tirei de artigo. E os artigos estão nas referências depois, vocês podem conferir se vocês quiserem. Então, na reabilitação pós-operatória de adultos em UTI, tá? Em hospitais, já se utiliza também na musicoterapia. Aqui em Santa Cruz eu sei que o Ananeri utiliza, tá? Se tem alguém aí que trabalhou no Ananeri, depois pode confirmar comigo, mas eu sei que o Ananeri utiliza da musicoterapia. Então, nesse artigo que eu peguei esse conteúdo da aula para vocês, ele fala que os pacientes relatam, né, que o ambiente de uma recuperação pós-operatória e até mesmo uma UTI tem sons, tem cheiros, tem ruídos que são descritos pelos pacientes como assustador, né? Então, surge então essa necessidade, né? O que a gente pode utilizar dentro de um ambiente hospitalar que vai ajudar esse meu paciente a se sentir melhor? A música, né? A música é uma das formas que a gente tem. Então, ela é eficaz, ela já vem sendo utilizada e ela pode ser utilizada como um som ambiente, né? Então, um som baixinho, né? Tem gente que pensa, mas eu nem vou ouvir, nem vou prestar atenção, eu tô lá num momento de trabalho, enfim, mas o paciente que está ali em silêncio muitas vezes está escutando, então faz bem para o paciente, né? Até a aromaterapia também é um conteúdo que a gente vai ver mais para frente, também é outra terapia integrativa que é utilizada dentro dos hospitais já, principalmente nesses ambientes de reabilitação pós-operatória, né? UTI, a aromaterapia não, mas a música sim, tá? Então, a música ela vem sendo muito utilizada nestes ambientes. E aqui, desculpa. Outro exemplo, né, que a musicoterapia é bem utilizada, que também está dentro desses artigos que eu peguei para aula de vocês, é nos idosos. Tá? Aqui o artigo traz o exemplo de idosos com demência de Alzheimer, mas em qualquer idoso, né, em casas geriátricas. Então, a música ela tem comprovação de que faz bem, né? A musicoterapia é benéfica para esses pacientes. Então, a música ela vai potencializar as conexões neurais nesses pacientes com Alzheimer, né, esses idosos com Alzheimer, desenvolvendo então o aumento de conexões, estimulando, né, esse idoso, estimulando a sensibilidade, a criatividade, resgatando memórias, né? Então ela vai agir no mesmo local aí, né, do cérebro do paciente, onde ele tem esse resgate dessas memórias, né? Então ela vai ampliar as sensações de percepção de afeto, até mesmo de mobilidade, né, de habilidades motoras. Muitas vezes esses pacientes, quando eles estão muito avançados, eles vão perdendo essas habilidades. Então, é comprovado cientificamente que a música auxilia muito na recuperação desses idosos. E até no retardo, né, das fases da doença. Né? Porque a gente sabe que o Alzheimer ele começa ali levinho e vai piorando, né, vai progredindo. Então, a gente pode retardar esses casos, né, essas complicações, desses pacientes com a música, tá? Além disso, fomenta e integra aspectos de estruturação mental, física e emocional na construção de estímulos cognitivos, afetivos e sociais, né? Então, como eu falei lá no início da aula, né? Muitas vezes é um momento em que os idosos, por exemplo, que estão numa casa geriátrica, se reúnem
para ouvir música e eles vão estar integrados, eles vão estar juntos, né? Muitas vezes, em vez de ficar cada um ali na sua cadeirinha, no seu cantinho, é o momento que eles vão se aproximar, que eles vão ficar juntos, que eles vão sorrir juntos, que eles vão cantar juntos, né? Então a música para eles é muito importante, né? E nesses idosos com Alzheimer, então, mais ainda. Então, resulta na reintegração do idoso também na sociedade. Tá? E aqui falando sobre aspectos éticos e legais. Para nós da fisioterapia e também para o pessoal da enfermagem, a gente pode estar utilizando a música para auxiliar no tratamento dos nossos pacientes. Ou seja, vamos supor que eu sou enfermeira, eu trabalho no hospital e eu tive essa aula, né? Me interessei, peguei os artigos, li, principalmente aquele artigo lá que fala da questão do hospitalar. Eu chego e posso dar essa ideia, né? Levar essa ideia para o meu ambiente de trabalho, sugerir que a música seja utilizada, né? E comprovar, inclusive, cientificamente que ela funciona, que é bom para o meu paciente. Né, para os pacientes, vai ser bom para os pacientes e para quem está trabalhando também na área ali hospitalar. Ou eu tenho uma clínica, né, sou fisioterapeuta, eu atendo lá no meu consultório. Eu posso usar da música para melhorar os meus atendimentos. Então, eu vou estar utilizando a música como terapia, musicoterapia nos meus atendimentos. Além disso, a gente pode utilizar a música dentro das nossas profissões, tanto da física como da enfermagem, de diversas formas. E aí vai da criatividade de cada um. Né? O físico que trabalha com o paciente neurológico, utilizar música, utilizar instrumentos. Né? Então a gente pode estar utilizando assim. Mas eu não posso me intitular musicoterapeuta. Por quê? Porque existe uma profissão regulamentada, né? Que é um curso de graduação que tem o seu próprio código de ética, que é musicoterapia. Até eu coloquei aqui um símbolozinho para vocês, ó, assim como a gente tem nosso símbolo da enfermagem, da físio, aqui também tem, ó, do pessoal da musicoterapia. Então, existe hoje a profissão musicoterapeuta. Eu posso atuar como musicoterapeuta, posso dar aula em faculdade, posso, enfim, fazer tudo que a gente faz. Só que para isso, daí eu preciso realmente fazer o curso de graduação em musicoterapia. Então, só para vocês terem conhecimento de que existe também uma profissão. Né? Como eu falei até para vocês, eu tenho uma colega minha do mestrado que ela é musicoterapeuta. Né? Ela fez o mestrado junto comigo. E aí aqui algumas imagens, né, para mostrar para vocês as formas como a gente pode estar utilizando e também os musicoterapeutas, né? Aqui, por exemplo, um profissional da área da saúde junto com os idosos, né, cantando uma canção. No hospital, a gente sabe que nos hospitais tem o pessoal que vai nos quartos, né, cantar, tocar instrumentos, isso é musicoterapia, né? Aqui já seria já um atendimento mais específico, ó, de uma musicoterapeuta, tá? Para mostrar, para ilustrar para vocês. Aqui também, né, é uma sessão já mais específica de um músico, né, de um musicoterapeuta com seus pacientes. Tá? Então, das formas que a gente pode estar utilizando. Aqui a gente se encaixa mais e aqui já um profissional formado em musicoterapia. Tá? Aqui as referências, então tem vários artigos que eu utilizei, vocês podem buscar, são artigos bem atuais, ó, vocês podem ver. São artigos que estão liberados para vocês lerem, para vocês buscarem, quem tiver interesse, né? E se qualquer coisa que vocês não acharem, os artigos podem me pedir também, tá? Então agora eu vou voltar aqui para a minha imagem para a gente poder conversar um pouco, discutir sobre a nossa aula. Deixa eu só pausar aqui a nossa gravação.